Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é o professor André Resteliano de inglês e todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife. Essa aula foi preparada com muito carinho por mim e pelo professor Rony Monteiro, que está aqui conosco também. Olá, Os recadinhos. Os recadinhos. Tudo bem, gente? Professor Rony Monteiro aqui falando. Alegria estar com vocês. Pessoal, a nossa aula ela é reprisada no YouTube, tá? Então, se você está perdendo essa aula de agora, esse momento de agora, você pode assistir esta aula depois pelo YouTube. Nós gostaríamos muito que você prestasse atenção em tudo que a gente produz aqui, que é com muito carinho mesmo, é muito trabalhoso. A gente entra às vezes madrugada dentro para poder preparar as coisas para vocês, para que vocês possam aí aprender mais, né, construir mais conhecimento. Lembrando de repetir todas as palavras que o professor André vai citar aqui agora. Nós temos estratégias, tanto de leitura quanto de pronúncia, então preste bem atenção, desliga o celular, foca na gente que vai dar certo. Beleza. E essa interação nossa, estamos aí ao vivo, inclusive ele está aqui para interagir com você que está acompanhando a nossa live, tá? Então qualquer pergunta, qualquer dúvida, só mandar para cá. Não mande besteira não, que ele vai filtrar ali, então nem adianta, tá? Beleza. Seguinte, essa aula é a aula do 8º ano, o nosso assunto são diálogos, e essa aula está sendo traduzida por nossa colega Amanda. Toda vez eu tento pegar aqui, ó, Amanda. Olá, Amanda. Linda. Para o Libras, tá bom? Inclusive, o meu sinal é esse aqui. Não, o meu sinal é esse aqui. O sinal de Rony ainda falta, então estamos precisando de algum estudante da rede que seja surdo para poder bolar o sinal do professor Rony, tá? Inclusive o sinal de... Eu vou ficar feliz se isso acontecer. Isso. Qual é o teu sinal, Amanda? Amanda, legal. Amanda. Gente, estou achando barato isso, porque na tradução de Libra eu estou aprendendo algumas coisas. E algumas coisas inúteis, inclusive. Porque, inclusive, uma moça falou aí, Beyoncé. Aí a letra B é assim, né? E Beyoncé é assim, velho. Muito bom! Vamos lá, então. Seguinte, ó, diálogos, tá bom? Para a gente desenvolver um bom diálogo, seria interessante a gente também, isso em termos de um diálogo com pessoas de outro país, você conhecer a cultura daquele outro país, mas antes de conhecer a cultura daquele outro país, você também se garantir em conhecer a sua própria cultura, né? Eu passei uma situação, quando estava fazendo curso lá em Illinois, em Chicago, em que a moça conversando comigo, ela citou um autor brasileiro e eu não sabia, então passei vergonha, mesmo eu esforçado com a língua, tudinho, ainda passei vergonha. Ou seja, estamos precisando conhecer nosso próprio país, nossa identidade, nossos pensadores para poder ir para frente, certo? E essa é a nossa provocação de hoje. Então, who is this woman? Who is this woman? Certo? Ou seja, quem é esta mulher? Tu me lembra de traduzir, para eu traduzir aqui se eu esquecer, porque por causa do Libras, às vezes fico empolgado, fico falando em inglês aqui e esqueço a tradução. Então, o nosso coleguinha Rony está me fiscalizando também. Do you know this man? Você conhece este homem? Do you know this man? Lembrando aí que eu estou também destacando com vocês a entonação da forma interrogativa, tá? Do you know this man? Lembrando que a entonação nossa, não precisa nem falar porque a gente já fala português, não precisa estar destacando, mas a entonação de língua inglesa, em geral, ela é decrescente. Então você vai falando e vai baixando o tom de voz, certo? Por exemplo, Hi, my name is André, I'm from Recife, I'm a teacher of English, and I'm here with you guys to study English. Então sempre é na decrescente, certo? Então, num caso de perguntas, essa continua sendo decrescente, só que o finalzinho da pergunta ela tem um levante, né? Fica igualzinho o símbolo daquele tênis, que eu não vou dizer aqui a marca para não estar, né? Aqui assim, ó, igualzinho, ó. Sacanagem. O visto do professor. O visto, boa ideia, porra, me salvasse agora. Igual o visto do professor, assim, ó, tchum. Ou seja, do you know this man? Certo? Continuando, ó. What about her? What about her? E sobre ela, né? E quanto a essa moça aí, né? E sobre ela? Você conhece? And this man, do you know him? Do you know them? And this man, do you know him? Certo? Cadê aqui? Ó? Um pouquinho mais para cá, eu sempre erro.
esse trem. Então, and this man, do you know him? Ou seja, e este homem, você conhece ele? Who is she? Quem é ela? Então, se você não está conhecendo essas pessoas, ou conhece a maioria, você está se autoavaliando aí, tá? Se você não conhece quase ninguém daí, temos que caprichar aí nos nossos conhecimentos, conhecimento principalmente de história, né, de literatura, para poder ficar por dentro das coisas, para poder evoluir numa conversa. Olha lá, who is he? Quem é este? Quem é ele? Do you know these people? Você conhece essas pessoas? Do you know some Brazilian thinkers? Ou seja, você conhece algum intelectual brasileiro? Veja que interessante, a palavra intelectual também é traduzida como pensadores, tá? Think, pensar, thinker, pensadores, como vocês estão vendo aí, o nosso pensador pernambucano aí. Então, vamos ver quem são essas pessoas. Professor Ronin, aí tem alguns sites aí abertos sobre algumas pessoas. Se eu esquecer alguma coisa, sabe dizendo, alguma coisa importante. Então, o que acontece? Abre esse slide aí pra gente. Abre isso para mim, esse slide. Então, veja, ó, a frase é assim. Do you know some Brazilian thinker? Ou seja, você conhece algum pensador brasileiro? Então, todos esses pensadores aí são brasileiros e têm uma relação direta, também indiretamente, com o Recife, gente. Ó, por exemplo, esse é o nosso Paulo Freire, ou seja, esse é o nosso patrono da educação brasileira, né? Ele é um pensador intelectual que encarou todo esse processo com o regime militar, né? Encarou todas as dificuldades da democratização, né? do processo de democratização da nossa nação. Ele nasceu em 21, morreu em 97, filósofo e pioneiro da pedagogia, considerado o patrono da educação brasileira, né? O nosso Paulo Freire. Então, ó, vamos explorar o inglês aí, gente. Ó, a data dele, ó, nascido em 1921, 1997, quando ele morreu. Filósofo, pioneer of pedagogy, pioneiro da pedagogia. Seguindo, ó, Clarice Lispector. Muitas pessoas escrevem Clarice Lispector, bota um N ali, né? 1920, ela nasceu e morreu em 1977, e morreu em 77. Writer, escritora, no caso de Clarice Lispector, ela é uma ucraniana judia russa, ou seja, ela passou por todo aquele processo, a família dela passou por aquele processo de perseguição, né, dos judeus, vieram para o Brasil fugidos da guerra, no caso da perseguição da guerra, né, de Hitler e tal, e ela é considerada a maior escritora judia depois de Francis Kafka. Então, e detalhe, ela veio para o Brasil e ela é radicada recifense, ela se considera brasileira e se considera, em especial, pernambucana. Então é uma grande covardia você pegar qualquer frase e colocar embaixo Clarice Lispector. A galera faz isso, professor Rony, você já viu? Nossa. O pessoal faz isso, o pessoal bota qualquer frase e coloca Clarice Lispector para dar o valor à frase. O que é um carinho, porque você lembra da escritora de todo jeito. É engraçado que antes acontecia isso com um autor desconhecido, né? As pessoas escreviam e davam, assim, o meu nome é muito menor do que se eu colocasse autor desconhecido. Então eu vou colocar autor desconhecido nessa frase, porque aí pega um impacto maior do que eu escrever meu próprio nome. E dentre essas peripécias, né, foi descoberto que o texto Beijos Não São Contratos, que todo mundo linkava a Shakespeare, não é de Shakespeare. Alguém fez e linkou a ele para que tivesse a dimensão que gostaria que tivesse. Olha para isso. Por isso que é importante você saber a obra daquele pensador, daquele autor, porque você de repente não vai fazer essas atribuições absurdas, né, que o pessoal fala uma coisa absurda. Pois bem, ela é escritora, ela é autora da A Hora da Estrela, ela é autora de contos e poemas muito interessantes, como O Lustre, genial. Também ela é autora de Perto do Coração Selvagem. Então, vale a pena você conferir depois, tá? Isso é Clarice Lispector. Vamos para frente. O outro figura que apareceu para vocês aí, gente, foi o Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos do Brasil. Ele é referência mundial em arquitetura. Ele, entre várias e várias obras de Brasília, né, do Palácio das Princesas, da Catedral, etc., ele é autor
do design geral do Parque Dona Lindu, ó, Dona Lindu Park. Vamos explorar o inglês aí, ó. Architect, certo? 1907, quando ele nasceu, e faleceu em 2012, né? Em 2012. Pouco tempo. Vamos lá, esse viveu bastante, viu, gente? Quantos anos? Nossa, viveu bastante mesmo. Quero ter a longevidade de Oscar Niemeyer também. E a grana também. Olha lá, depois temos, aqui já foi. Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga está por aí na sua agulha aí. Chiquinha Gonzaga, composer e conductor. Ou seja, ela é compositora, musicista. Foi uma das primeiras maestrinas da orquestra brasileira. Perceba que alguns desses nossos pensadores, desses nossos intelectuais, pegaram a virada do século, né, do século XIX para o século XX, e Chiquinha Gonzaga, ela foi uma feminista, acima de tudo, porque ela encarou os seus sonhos, os seus projetos de vida, e teve que encarar todo o machismo que é ainda maior naquela época. Ela foi também a pianista chorona, né, porque ela escrevia... ela era musicista de choro, e aí era compositora de O Abre Alas, né? O abre alas que eu quero passar, que legal. Eu sou da lira, não posso negar. Pois é, temos raiz nosso frevo aí com o trabalho dela também, com as marchinhas dela também. Gente, esse aqui você tem a obrigação de saber quem é. Machado de Assis, 1834, 1908, writer, escritor. Memórias Próximas de Brás Cubas, Dom Casmurro. No Dom Casmurro tem a personagem icônica da Capitu. Essa personagem é tão icônica que as pessoas pensam que Capitu é um livro à parte, né, que é uma outra obra, mas não, ela é uma personagem do Dom Casmurro. Então, o Machado de Assis, pessoal, é o maior escritor brasileiro, sem dúvida. Ele era um mulato, ou seja, sei lá, ele era um negro, né, claro, e ele também encarou todo o processo de abolição, ele passou por essa também virada do século também, ele encarou todas essas dificuldades, da escravatura, no caso, né, e todo esse processo da virada do século, assim como Chiquinha Gonzaga. Então, temos um pioneiro aí, um brasileiro, ele que, assim como outros pensadores aqui, ele que foi um dos escritores que desenvolveu a identidade brasileira na literatura. Isso é muito bacana. Carolina Maria de Jesus, escritora, autora do Quarto de Despejo. Carolina Maria de Jesus, pessoal, ela foi uma catadora, ela viveu em 1914, né, morreu em 1977, writer, Quarto de Despejo. Ou seja, ela foi uma catadora de lixo que se emancipou através da educação, ou seja, ela de repente foi influenciada por essa emancipação social, vinda também das influências de Paulo Freire, né, de você correr atrás e vivenciar o seu próprio processo, a sua autonomia, né, de letramento, de alfabetização, de educação, e progredir com isso. Ela era catadora, ela virou escritora, ela foi reconhecida internacionalmente com as obras dela, e a principal obra foi O Quarto de Despejo, que ela falava de sua experiência como uma mulher negra, pobre, numa sociedade machista, numa sociedade hipercapitalista como a nossa. Olha lá. Seguindo aqui, gente, Alberto Santos Dumont. 1873, 1932. Inventor, Aviation Pioneer. O que acontece? Alberto Santos Dumont, ele foi inventor. Quando o pessoal fala de Alberto Santos Dumont, pensa logo somente o avião, né? O 14 bis. Mas ele foi inventor do dirigível, o primeiro dirigível movido a motor de gasolina. Então ele saiu no balão e deu um contorno na Torre Eiffel. Ele foi inventor do relógio de pulso. É o relógio de pulso, que até então o pessoal usava aquele relógio que ficava no bolso, assim, ó. Uma correntinha, lembra disso? Nas roupas. O pessoal tirava a correntinha assim, via a hora e guardava no bolso. Ele foi inventor do relógio de pulso sem pilha. Ou seja, aquele relógio de pulso que está lá parado na sua gaveta, você coloca ele, começa a se movimentar e ele começa a funcionar, porque ele tem uma alavancazinha dentro que vai dando corda. É genial, camarada. Então ele foi não somente
criador do avião. Claro que os irmãos Wright, os americanos que estão me ouvindo aí de repente, né, nessa nosso vídeo, nessa nossa live, os americanos vão implicar e dizer que foi os irmãos Wright que foram os pioneiros da aviação, assim como tem aquela disputa de Pelé e Maradona no futebol, tem a disputa de Santos Dumont e os irmãos Wright com a aviação para os americanos e brasileiros. Então, figuraça, super importante se saber da história dele, principalmente quando for confrontar com uma pessoa de outro país que tem outra ideia diferente. Tarsila do Amaral, pintora, autora do Abaporu, ou seja, ela foi também, ela vivenciou essa virada do século, ela fez parte do grupo dos 5, ou seja, ela e mais 4 artistas que representavam o Brasil mundialmente com sua obra. Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. E Minotti del Picchio, né? Minotti del Picchia, isso. Então, ela foi a principal autora de obras do modernismo em que traduziam muito bem a brasilidade, né? Então, de fato, pintora, desenhista e tradutora brasileira, né? Então, é bem tradutora, rica. nossa colega aí das letras, tá? Então, vale a pena conferir. Daqui a pouco eu vou mandar um link para vocês conferir essas coisas. Então, vamos começar aqui, então, o nosso trabalho com uma frase, uma citação de Paulo Freire. If the structure does not permit dialogue, the structure must be changed. Ou seja, se a estrutura não permite o diálogo, a estrutura deve ser trocada, mudada, certo? Era para ter dado um tempo para vocês aí, para você traduzir. Mas vamos lá. Vamos para o nosso diálogo. O que acontece? Então, o diálogo é importante. Para você dialogar, você tem que ter a consciência de que você precisa se preparar para o diálogo, no sentido de você também ter o seu conhecimento para colocar à prova com discussões, com desafios, né, com provocações, e aí você desenvolver mais ainda o seu conhecimento, certo? Então, se você, no processo de, como dizia Paulo Freire, no processo de ensinar, você aprende, e no processo de aprender, você ensina, então, a palavra-chave aí, nesse meio, é o diálogo, tá? Então, quais são os componentes do diálogo? O diálogo é basicamente entre duas pessoas, como vocês bem sabem, mesmo que você esteja online, né, com o seu celular aqui, ou com alguma mídia social, e esteja se comunicando com outra pessoa, você está sozinho, porém tem outra pessoa online com você, então duas pessoas de todo jeito. A matemática é bem simples. Temos a pessoa que fala e a pessoa que está ouvindo o outro falar, certo? O que é interessante nisso? A pessoa que fala é quem? Vamos lá, isso é a estrutura básica do conversation, né, da conversa. A pessoa que fala é a primeira pessoa, the first person, tá? E o a second person é quem está ouvindo. Então, cada um tem sua vez de ser a primeira pessoa, certo? Aí eu pergunto a vocês, where is the third person? Onde está a terceira pessoa? E aí, onde está a terceira pessoa? Tic, tac, tic, tac. Passou o tempo. Então, onde está a terceira pessoa? A terceira pessoa está sobre quem se fala. A terceira pessoa é o assunto, né? É sobre o que está se desenvolvendo. Ah, mas pode não ser uma pessoa, professor. Pode ser falando sobre alguma outra coisa. Exatamente. Mas ainda assim, no caso de língua inglesa, é visto também como uma pessoa. Ou seja, um elemento que está sendo discutido ali naquela conversa. Então, em inglês seria o it, equivalente ao it. Certo? Então, temos aí a estrutura básica. Vamos para a prática. Sim, claro, a terceira pessoa sobre quem se fala, tanto um como o outro falando, né? Sobre isso, tem uma experiência pessoal que eu queria trazer para vocês. Eu tive uma amiga minha alemã que ela me dizia o seguinte, André, eu aqui no Brasil, eu aprendi a falar em cima da fala dos outros. Aí eu pensei, porra, a mulher está dizendo que virou mal educada aqui no Brasil, que conversa é essa, né? Porque ela percebeu que aqui no Brasil as pessoas falavam muito, um falando, o outro mal terminava de falar, o outro já falava por cima. Aí depois eu compreendi o seguinte, em alemão, o verbo vem no final, então eles não entendem a frase até ouvir a última palavra, em geral, né? Em alemão. Então, na conversa em alemão, você é obrigado a ouvir a pessoa até o final. Não é somente uma questão de educação, é uma questão de comunicação, de sobrevivência. Então, você é obrigado a ouvir a pessoa até o final, porque ali vem o verbo, que é a ação de toda a frase, e aí
eles têm um processo que parece ser educado, mas é uma questão de comunicação. No caso nosso, como o verbo vem no meio, passou do meio da frase, a outra pessoa já pode interceder e já falar por cima também. No caso da gente, a gente inicia a frase com o sujeito, né? Geralmente os pronomes do caso reto, né? Os subject pronouns, e depois já vem o verbo. E aí eles são lá no finalzinho. Então a gente tem essa tendência, até no inglês também, né? O alemão vai lá para baixo, que legal, é bom porque cala a boca, escuta e tudo, depois você fala. Então, o conhecimento linguístico que eu não tinha na situação me fez pensar que ela estava querendo dizer que ela aprendeu a ser mal educada aqui no Brasil. Era bem por aí. Pois bem, vamos a um diálogo aqui, gente. Olhe na telinha aí. Temos assim, o professor Rony vai dividir comigo aqui. Eu vou fazer a voz feminina, pode ser? Parece com o seu mesmo, professor. Fica à Pronto, vontade. vou lá, vou caprichar aqui, ó. Hi, how are you? Eu não estou nem vendo, peraí. Pronto. Hello, fine, and you? Fine. What do you study here at the university? I study pedagogy. And you, what do you study? No, actually I don't study here yet. I'm just applying for a Scholarship. Scholarship. And I am here just to visit and to see the campus. Oh, that's great. Welcome. I hope you stay. You will love it. You have a different accent. Where are you from? Did you notice? I'm from Brazil. By the way, I'm studying Freire, and he's Brazilian too. Can you help me? Sure. I didn't know he was so important like that. Yes, he is. Freire is one of the greatest author of pedagogy. Great. How can I help you? I don't know anything about him. Minha nossa. Calma lá, quem vai traduzir ainda. I just need help. I just need some help to translate some material from Brazilian language to English. Our language is Portuguese. Ok, olha lá. Gente, do comecinho, para você entender Professor, isso assim, eu em mesmo, português. Oi? Essa foi a sua situação lá. Aconteceu comigo essa situação. Mas não foi com o Freire, não. Foi com outro autor que eu não lembro. Que bom, né? Porque com o Freire ia ser difícil. Não, ia ser uma covardia. Eu estaria demitido. Como é que eu estudante de letras? Eu mereceria ser demitido, inclusive. Professor, a gente vai traduzir, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com inglês e português, tá bom? Vamos lá então, gente. Ó, I will try. De olho na tela aí, ó. Hi, how are you? No caso aí, gente, ela falou, ó, como vocês sabem, oi, como está você? Perceba que temos antecipação do verbo to be, certo? Acho que nem precisa, professor, desenrola aqui, precisa não. Ok. Olha lá. Aí ele respondeu, hello, fine, and you? Ou seja, perceba que ela falou hi e ele respondeu hello. Ou seja, você tem a opção de repetir, você pode repetir o mesmo hi sem problema, certo? E como a pergunta foi para você, you, ele respondeu fine, mas ele poderia ter dito o seguinte, I am fine, tá? Como a tendência de toda conversa, de todo diálogo, de toda comunicação é você compactar o máximo possível, porque o tempo é curto, ele falou apenas fine. Claro que poderia ser I am fine ou I'm fine, certo? And you, ele voltou a pergunta para ela. E ela respondeu fine também. Perceba que, apesar de rolar um bate e volta, eles tentam enxugar o máximo para não ficar aquela coisa maçante. Aí, ó. Aí ele pergunta, what do you study here at the university? Ou seja, novamente a forma interrogativa. Então, numa conversação é importante estar por dentro das formas interrogativas, tá? No caso aqui do presente. O que você estuda, não traduzir o auxiliar interrogativo que não tem tradução. O que você estuda aqui na universidade. Esse na é também uma coisa que você deve estudar, porque o pronome é uma preposição de lugar. Não é tão simples em inglês, né? Tem um at, o on e o in, motivo de estudo para a gente depois. Ou com o professor em sua sala de aula, tá? I study pedagogy and you. What do you study? Então, eu estudo pedagogia e você? O que você estuda? Tá bem fácil, gente. Olha lá. Não. Aí vem aqui, gente, essa palavra é muito importante. Actually, ou seja, na verdade, essa palavra é um falso cognato, tá? Parece ser o quê? Atualmente, né? Porque esse elipso é mente nos advérbios. Mas não, é na verdade. Então, não, na verdade,
Eu não estudo aqui ainda, temos a palavra yet muito importante. Eu apenas estou aplicando para uma bolsa de estudo. Então ele não estuda lá, ele está só se chegando na universidade. And I'm here just to visit and see the campus. Ou seja, eu estou aqui apenas para visitar e para visitar o campus, né? Para conhecer o campus. Aí ela falou o seguinte: oh, that's great. Ou seja, que ótimo. Welcome. Como vocês sabem, bem-vindo. I hope you stay. You will love it. Eu espero que você fique, que ele consiga a bolsa de estudo e você vai amar. You have a different accent. Where are you from? Ou seja, você tem um acento diferente. Gente, essa palavra acento não é acento gráfico, tá? É apenas o sotaque. Palavra importante porque em espanhol também é acento, certo? Então é importante você saber alguns falsos cognatos de alta frequência. Então, sotaque. Então você tem um sotaque diferente. Where are you from? De onde você é? Pergunta importante, where are you from? Aí ele foi e disse, did you notice? Você não percebeu? I am Brazilian. I'm from Brazil. Aí ela falou, a propósito, expressão muito importante de alta frequência, é bom você guardar nas suas expressões. I am studying Freire. Eu estou estudando Freire. Perceba que ela não falou Paulo Freire. Ela falou Freire pelo sobrenome. And he's Brazilian too. Ele é brasileiro também. Can you help me? Aí ele falou, claro, I didn't know he was so important like that. Eu não sabia que ele era tão importante assim. Ela foi e disse, sim, ele é. Freire é um dos maiores autores da pedagogia. Aí ele, ótimo, como eu posso ajudar você? I don't know anything about him. Como eu posso ajudar você? Eu não sei nada sobre ele. Ela queria ajuda com a tradução, certo? You know? Aí ela pensou que a nossa língua era o brasileiro, mas é o português. Então, gente, para limitar nosso conhecimento, temos aí a árvore do livro, tá? Vou querer que vocês saibam sobre pensadores, falem, escreva em inglês qual pensador que você conhece, né? E veja a árvore do livro aí, tá bom? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se encontra na próxima aula, tá? Professor Rony. See you around. Vejo vocês por aí. Bye, bye. Valeu. Tamo junto, gente. Tchauzinho de mim para vocês aqui, ó.